Afinal de contas, o que é um motor desmodrômico? Falando assim, parece que estamos falando de uma tecnologia alienígena. Fala galera que acompanha o Alta RPM, eu espero que esteja tudo ótimo por aí com vocês. Sejam bem-vindos a mais um Como Funciona hoje, para explicar como é que funciona o motor desmodrômico. Antes da gente continuar, eu queria lembrar vocês, tudo que a gente faz aqui só acontece com o apoio da pneufree.com e da RS Air Filter, pessoal. Pneufree.com é o maior e-commerce de pneus do Brasil. Você pode garantir os seus pneus ou rodas numa compra extremamente segura e tranquila pela internet para receber na sua residência ou na oficina onde você quer fazer a instalação e por aí vai. Então, eu recomendo vocês, o cupom ALTARPM dá 2% de desconto para vocês em todos os produtos que vocês quiserem adquirir no site da pneufree.com. E, no caso da RS Air Filter, a RS Air Filter é uma marca também nacional de filtro de ar esportivo. São filtros de ar esportivos, tem modelo cônico, inbox, todos laváveis com garantia de até 50 mil quilômetros. E lá no site da RS Air Filter, o cupom ARPM10 te dá 10% de desconto em todos os produtos. Então, o link da pneufree.com, da RS Air Filter e também as informações da Made for Street, nossa parceira, estão na descrição do vídeo. Vamos falar hoje sobre o motor desmodrômico, que é um motor que tornou-se famoso por conta da Ducati, né? A marca, a empresa de motocicletas, a Ducati. A tecnologia desmodrômica, pessoal, ela foi desenvolvida, começou desenvolvida ali, parece que foi aplicada na Ducati pela primeira vez em 1956, se não me falha a memória, e ela foi uma solução para resolver um problema de basicamente metalurgia. Voltando algumas décadas na história, a gente não tinha o desenvolvimento da parte de engenharia tão preciso em termos de materiais que eram utilizados no motor. Então, desenvolver um motor de motocicleta, por exemplo, onde você tinha que atingir muitas rotações para conseguir potência e torque, era uma coisa muito complicada, porque pistão subia e descia numa velocidade altíssima e, não menos importante, né, conforme o motor vai acelerando, o pistão se mexe mais rapidamente dentro do cilindro, para cima e para baixo, como as válvulas se abrem e se fecham com bastante velocidade. E atingir muitas RPM... Alta RPM? Ai, que piada aí, não. Mas atingir altas rotações por minuto significa colocar o motor num estresse enorme, pessoal. Por que que eu digo isso? Vamos pegar, tá aqui, ó. Tadá! Temos aqui pistão e biela que foram do motor 1.0 AT do Vader há um tempo atrás. Bom, conforme você acelera o motor, você coloca muito estresse em pistão, biela, mas o que levou a Ducati a desenvolver o sistema desmodrômico não foi na parte de baixo, que a gente chama do motor. A parte de baixo do motor é bloco, pistão, biela, virabrequim. O sistema desmodrômico, ele funciona na parte do cabeçote do motor. E por que que a Ducati desenvolveu esse sistema desmodrômico? Válvulas. Válvulas de admissão e de escape aqui. Elas trabalham em velocidade altíssima de acordo com a RPM do motor, certo? Conforme você vai acelerando, tudo dentro do motor se acelera, inclusive a abertura e fechamento das válvulas. E o eixo do comando de válvulas, o lobe, ou aquele ressalto do eixo do comando de válvulas, ele determina o momento que a válvula se abre e se fecha. Mas olha só, esse ressalto do comando, ele faz com que a válvula se abra somente. Então ele passou ali em cima do tucho, ou como é que se diz? Do balancinho, ou balanceiro, como chamam. O eixo do comando de válvulas tem aquele ressalto, ele movimenta ou o tucho ou o balanceiro e ele empurra a válvula para dentro. O que faz a válvula voltar à sua sede ali, ficar sentadinha, quietinha, é, de um modo geral, uma mola. E dizem os relatos de que nessa época, aí nos anos de 1950, 1960, era muito difícil você conseguir desenvolver um sistema de mola que fosse resistente o suficiente e não quebrasse em altíssimas rotações, né? Isso que dizem os relatos, porque como sempre, pela parte de engenharia, pessoal, sempre existem diversos caminhos para percorrer para atingir os mesmos resultados e por aí vai. Então o que a Ducati falou, mais ou menos assim, né? Eu tô inventando a história. Italiano, né? Mas, poxa, o eixo do comando de válvulas, ela abre a válvula. Eu preciso do quê? Eu preciso de uma mola para retrair essa válvula. E esse cazzo dessa mola, ela tem problema de fadiga, resistência e tudo mais. Então, vamos inventar um sistema que a gente não precise de uma mola para fazer o retorno da válvula para encostar ali na sua sede, ficar sentada, tudo bonitinho. Como é que eles fizeram isso? Foi assim que surgiu o sistema desmodrômico. Pessoal, um eixo de comando de válvulas, para quem não sabe, né, ele tem esse lobe, então ele fica girando ali conforme o motor está funcionando para determinar o momento de abertura e fechamento das válvulas. De um modo geral, o eixo do comando de válvulas, ele pode ou passar em cima de um tucho diretamente que vai empurrar a mola, que vai empurrar a válvula para dentro, ou ele pode passar num balanceiro ou balancim, né, para poder fazer esse movimento de abertura das válvulas. O acionamento é basicamente a mesma coisa, é basicamente um princípio, a diferença ali do princípio de funcionamento. Então, o motor OHV, por exemplo, que é o Overhead Valve,
Muitos motores V8 norte-americanos usam somente um eixo de comando de válvulas ali, todo varetado, né, para fazer esse movimento de abertura e fechamento das válvulas, e essas varetas vão movimentar os balancins. O que a Ducati pensou, pessoal? É um conceito simples. Ele tem um lobby para empurrar a válvula, ou seja, tem um balanceiro que vai empurrar a válvula, e logo na parte de baixo aqui da válvula existe um outro balanceiro. Então, um balanceiro desce a válvula e o outro abaixa, e conforme o eixo de comando de válvula vai girando, ele abriu, né? Então um balanceiro empurrou a válvula para dentro, conforme está saindo a fase de fechar a válvula, está entrando na fase de fechar a válvula, vai saindo o lobby daquele comando, só que tem uma espécie de um outro lobby muito maior, de uma duração muito maior, que vai obrigatoriamente puxar a válvula para cima. Então, como se tivesse dois balanceiros. Abriu a válvula, fechou a válvula. Abriu a válvula, fechou a válvula. É basicamente esse o sistema desmodrômico da Ducati. Virou uma marca registrada, virou uma assinatura da marca. É que nem falar de Porsche e motor boxer, ou que nem falar do Porsche 911 e motor traseiro, né? Não é central traseiro, é motor traseiro. Virou uma marca registrada. Na época, isso foi uma enorme de uma solução para reduzir problemas com quebra de mola, falando em competições, em altas rotações, por aí vai. Conforme o tempo foi passando, é claro, muitos materiais, metal, tudo passou a ser muito mais preciso na engenharia, e hoje a gente tem aí motores girando 19, 20 mil RPM com molas normais no cabeçote, né, para retrair a válvula. Tudo isso, é claro, é fruto de muito estudo, investigação e desenvolvimento da engenharia. Então chegou um ponto da história onde falaram, não, peraí, o sistema desmodrômico ele já não é mais tão eficiente assim. Hoje é possível atingir a mesma eficiência de um motor desmodrômico e a mesma durabilidade com um motor mais convencional, com molas para poder fazer a retração da válvula para o seu habitat natural. Mentira, não é habitat natural, né? Para dentro do cabeçote ficou sem graça. A 235IM. Então é isso, pessoal. Hoje em dia as molas conseguem fazer, as molas bem desenvolvidas, pensadas e tudo mais, elas fazem essa retração da válvula perfeitamente bem para o cabeçote. E aí, depois disso, né, teve uma fase onde as molas eram mais problemáticas no cabeçote. Conforme tudo foi se desenvolvendo, as molas deixaram de ser um problema, e esse sistema da Ducati com esses dois balanceiros, né, um que puxa e outro que empurra a válvula de volta, ele passou a demandar muito mais manutenção do que os motores convencionais. Então teve altos e baixos aí, mas virou uma marca registrada, e é esse o sistema desmodrômico, pessoal. Sim, sistema desmodrômico pode ter o variador de fase normal, porque o variador de fase ele vai adiantar ou atrasar o momento de abertura e também fechamento da válvula. Então pode ter o comando de válvulas variável normal num motor desmodrômico, mas é basicamente isso, pessoal. Tecnologias, como eu sempre digo, eu acho uma coisa muito legal, é o quê? Sempre tem um jeito diferente de se pesquisar e desenvolver alguma coisa quando há a necessidade. Então isso é muito bacana, que nem o sistema Free Valve da Koenigsegg, que a gente já fez explicação aqui no canal, que fez o motor lá TFG, um 2.0 biturbo de 600 cavalos. Não usa eixo de comando de válvulas. Então, o aprimoramento ele é constante no mundo da engenharia e na ciência. É isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Não deixem de deixar o like de vocês, de compartilhar os vídeos que vocês gostarem. Comentem, participem, digam o que vocês acharam desse material. E é isso aí. A gente se encontra numa próxima. Tudo de bom pra vocês. Valeu e até já!